Hoje eu quero falar para vocês de uma das heresias mais difundidas na igreja de hoje, que é, de fato, você confundir as coisas, você confundir o símbolo com o conteúdo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu estou aqui numa das igrejas medievais da França, São Bertrand de Comminges, considerado um dos lugares mais bonitos da França, e eu quero falar para você sobre a dificuldade que muita gente tem hoje de confundir simplesmente o símbolo com o conteúdo. Eu sou um teólogo que faz parte de uma corrente de pensamento que acha a fé não é um pacote, ela é um processo de desenvolvimento. Deus dá a fé para as pessoas e vai aprofundando a fé numa situação bastante humana, mas bastante boa. O grande teórico disso é John Fuller. John Fuller faz parte de uma corrente que a gente chama de desenvolvimento da fé. Fuller é um autor americano, mas ele classifica a fé de 0 a 6, com 7 estágios e algumas crises no meio, na passagem de uma coisa para outra. O estágio 0 é a confiança básica. O estágio 1 é o recurso da linguagem. O estágio 2 é a fé enquanto ela se manifesta como mágica. Ela ainda não sabe diferenciar o objeto do conteúdo. E essa é a grande dificuldade. Muita gente hoje na igreja tem fé número 2. Eu vou falar mais sobre isso. A fé número 2 parte da distinção entre o objeto e o seu significado. Como todos os outros estágios, a fé número 2, ela tem coisas positivas e negativas. As coisas negativas dela é que ela é apegada a objetos, pessoas, símbolos. O lado positivo é que ela é, de fato, um desenvolvimento da fé que nasce a partir da linguagem no estágio número 1. Por isso, a fé número 2, ela é muito apegada a medalhas, a figuras, a imagens, ao toque físico, por exemplo, né? Aos rituais, mesmo às vestes e mesmo a tudo que for concreto da fé. Você já ouviu falar de alguma pessoa que tem uma fé tão concreta assim? O nosso povo católico tem uma fé bastante concreta, né? Essa é uma fé de número 2, que ela é um desenvolvimento, mas a gente não pode ficar somente nela, a gente tem que evoluir. E esse é o grande problema. Muitos pararam aí, nesse estágio. Um dos problemas da fé número 2 é que ela confunde símbolo com conteúdo, ou seja, igreja em minúsculo templo, com igreja em maiúsculo coração, assembleia, pessoas que creem e que se reúnem para celebrar a fé. Ela também confunde, por exemplo, a veste com o conteúdo. Para muita gente, por exemplo, um bom padre é aquele que se veste de batina, não um que não tem colarinho, não tem nada, como eu estou hoje. Esse tipo de fé dá muita margem à estereotipação, ou seja, você pega um tipo e todo mundo entra naquela generalização. Ou seja, se você pegou um padre bom que vestia batina, todos os padres que vestem batina são bons, até prova em contrário. Se você pegou um padre ruim que não usava batina, todos os padres que não usam batina são ruins, até prova em contrário. Não é assim. Existem padres bons e ruins em todos os lugares. Na minha diocese, eu conhecendo padres há muito tempo, eu conheço padres que usam batina o tempo todo. Ou como diz o povo, o tempo todo, menos quando está com o seu namorado. Então, a gente precisa perceber que a fé número 2, ela precisa desgrudar. Ela precisa evoluir para a fé de número 3, que é uma fé já de um adolescente, que tem mais senso crítico. A fé número 2 é mágica. Ela se apega a medalhas, a objetos, a bênçãos, a rituais, a vestes, a templos. Este é o grande problema. É bem aqui o Santíssimo Sacramento. Você pode reparar pela lâmpada vermelha que está ali, mas pode ver que não tem ninguém rezando. Essa é a grande dificuldade de você confundir
templo com a comunidade. A igreja, com I minúsculo, igreja de São Bertrand como essa, ela é o lugar onde a comunidade se reúne. Se não tem mais comunidade, você tem o quê? Você tem um monumento histórico, uma pedra. E é esse o grande problema. Muita gente faz essa confusão. Muita gente vem do Brasil para ver as grandes e belas igrejas da Europa. E elas são bonitas e são belas, com certeza. São grandes também. Tem muita pedra, mas falta coração. Aqui a igreja está morrendo. Aqui as pessoas passam para visitar a pedra, não para fazer comunidade, não para rezar, não para outra coisa. O Vaticano II, tanto para falando para a liturgia, tanto para igrejas, como para objetos, como para vestes, como para gestos, ele diz que é preciso ter uma nobre simplicidade. Ou seja, é preciso que você faça as coisas com reverência, com jeito e tudo, mas não precisa nada ser suntuoso. E é isso que muita gente tem confundido. A suntuosidade das rendas, dos brocados, dos bordados, do canto e tal, com a beleza da liturgia. A beleza da liturgia não é só uma beleza estética, senão ela vai para o museu. A beleza da liturgia tem que ser uma beleza que nos leva a participar melhor, que nos leva a se aproximar de Deus. A fé de número 2 tem uma grande dificuldade. Ela não sabe fazer a distinção entre a imagem e a realidade. Então a gente não pode esquecer que muita gente imagina a construção como igreja. A construção é o templo. Nesse sentido, nossos irmãos protestantes têm razão. A construção é a casa da igreja. Quando Jesus vai falar com a samaritana, João capítulo 4, versículo 23, ele aponta: eu quero adoradores em espírito e verdade. Você já ouviu falar da história do padre que estava saturado da sua igreja e dizia: essa igreja não vai mais, essa coisa não funciona, eu vou devolver a chave para o bispo. Mas antes de devolver a chave para o bispo, porque ninguém mais ia na igreja, naquele vilarejo, naquela cidadezinha, ele anuncia como nota de falecimento para toda a cidade: a igreja morreu, a igreja dessa cidade morreu, o velório dela será no templo, na praça, no dia tanto, no horário tal. Depois que eu fizer essa cerimônia, vou entregar a chave ao bispo. As pessoas ficaram curiosas: o que é uma igreja morreu? O que é isso? Então foram até lá. Chegaram lá na igreja, encontraram no dia e hora marcado, estava ali em cima do altar, estava ali um caixão com flores e tudo tal, as 4 velas acesas, e o padre fez toda a cerimônia de exéquias e tal, e benzeu o caixão, e no final ele disse: agora vocês vão passar aqui fazendo fila indiana, vocês passam aqui, se despedem da igreja e vão embora. Então cada um subia sozinho, olhava para o caixão, tomava um susto e ia embora. O padre tinha colocado no fundo do caixão, o padre tinha colocado um espelho, de forma que a pessoa olhava para baixo para ver a igreja e se via a si mesmo. E aí tomava um susto, porque ele tinha morrido como igreja. E aí saía cabisbaixo. A partir desse dia, a igreja começou a florescer, começou a ter outra dinâmica, porque esse padre ensinou de forma prática, simples e até simbólica, o que é ser igreja. Ser igreja é estar junto um com o outro. Você é a igreja, e se a igreja morre, é porque você morreu, a sua fé morreu. Quando Jesus fala com a samaritana, Jesus mostra, João, capítulo 4, versículo 23, eu quero adoradores em espírito e verdade. Porque mesmo a samaritana pensavam que o templo era a morada de Deus. Deus só podia estar ali, não podia estar em outro lugar. E pelo nosso cristianismo, pela nossa fé, nós sabemos que Deus está em cada um de nós. Nós somos, pelo batismo, templos do Espírito Santo, como diz São Paulo. Então a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, de não confundir o símbolo com a realidade. Ela vai ser mais fiel ou menos fiel a Deus pelo coração que ela tem, pela ética que ela tem,
pela oração que ela pode fazer, pela fidelidade que ela tem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a gente tem que tomar um certo cuidado, senão a gente fica tão fundamentalista na liturgia, a gente fica tão apegado a certos símbolos, a certas coisas, que a gente acaba esquecendo do principal. O problema é que as redes sociais fazem a ideologização de tudo hoje em dia. Você nunca se perguntou, por exemplo, quando você lia a história, como é que a igreja foi cair naquela armadilha da Inquisição, naquelas armadilhas todas de queimar gente aqui e ali? Porque, na verdade, quando se mistura fé e política, você acaba fazendo com que a fé seja manipulada pela política. E quando a fé é tomada pela política, então o que nós temos? Nós temos uma briga entre direita e esquerda, entre Bolsonaro e Lula, e a fé fica para trás. Esse é o grande problema da ideologização hoje que nós temos nas redes sociais. O Papa está passando pelas dele porque é um senhor já idoso, com problemas de pulmão, e as pessoas destilando ódio, querendo que ele morra, falando bobagem, xingando o homem. Isso não é cristão de jeito nenhum. Isso é só ideologia que suplantou a fé. E quando você olha para a história da igreja e vê aquelas heresias, e vê aqueles massacres, e vê aquelas inquisições, e vê tudo aquilo ali, você pode perceber, foi assim que a fé foi usada para ideologia. E aí, quando a fé é usada para ideologia, nós temos um grande problema. Muito menos fé, muito mais política. Na verdade, é a fé que deve orientar e dar a direção à política, e não o contrário. A fé é muito maior do que qualquer política, do que qualquer partido, do que qualquer situação. É ela que vai dando a luz para orientar. Mas na história da igreja, muitas vezes a política suplantou a fé. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, assine o canal, por favor. Esse é um canal para formação de catequista e para a vida cristã. Assine o canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Aproveite, viva bem a Quaresma. Muito obrigado. Até a próxima semana.